E nós estamos indo para um local agora, e saindo daqui. Então a primeira coisa que eu quero fazer nesse momento é agradecer o período que nós tivemos aqui. Amém? Podemos fazer isso agora? Feche os teus olhos, vamos agradecer a Deus. Senhor, nós queremos agradecer por esse período que estivemos aqui, que o Senhor nos direcionou, nos orientou, nos abençoou. Nós agradecemos por todos os momentos, por curas que teve nesse lugar, por visões, por sonhos, por prosperidade, por tudo aquilo que o Senhor nos deu, Deus. Queremos abençoar essa escola, abençoar os proprietários que sempre se dispuseram a estar nos ajudando. Abençoamos, Senhor, os alunos que estão aqui nessa escola, os professores. Abençoamos os vizinhos desta vizinhança, Senhor, os comércios que aqui tem. E te agradecemos de coração íntimo, Senhor, tudo que o Senhor fez por nós. Pedimos que o Senhor abençoe esse novo local. Que o Senhor esteja preparando um local que nós possamos nos reunir e que tenhamos a glória do Senhor nesse local, a paz, a Tua presença, porque sabemos que quando nós nos reunimos lá, a Tua presença estará lá, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas todos colaboraram. E nós queremos que neste novo salão todos colaborem. Como que você pode colaborar? Então você pode ver o que é a tua habilidade, né? Então, por exemplo, o Thiago Abraão ele tem uma habilidade de limpar cadeiras, né, Thiago Abraão? Ele tem uma habilidade assim. Então ele já chegou para mim e falou assim: pastor, tem uma torneira lá fora, porque eu vou lavar as cadeiras. Chegou para mim e falou assim: queria lavar as cadeiras. Eu falei: glória a Deus, Thiago, que bacana isso. Vamos arrumar uma mangueira para você lavar as cadeiras. E ele está precisando de auxiliares, né? Precisa de auxiliares para lavar as cadeiras. Sábado que vem, que horas nós vamos nos reunir lá? 9 horas da manhã, para limpeza. Então precisamos de voluntários para a limpeza. Alguma coisa você sabe fazer, nem que seja para dar uma lustrada lá, nos rodapés, alguma coisinha assim. Patrícia vai pintar, né? Uma parte está pintada, mas tem que pintar lá uma parte do altar. Então, você que queira ajudar com alguma coisa, nós vamos ter que comprar o som, parte desse som é emprestado, então a gente vai comprar o som. Quem tem habilidade de decoração, pastor, eu sugiro que colocasse um quadro, eu tenho um quadro que poderia colocar aqui. Nós vamos ter que colocar o piso, a gente está estudando ainda o piso que a gente vai colocar. Então, se você tiver habilidades para isso, conhecimento, então ajude naquilo que você puder. Pastor, eu não posso ir lá no sábado, então ore com Deus. Você pode fazer sanduíche para quem orou, quem vai lá trabalhar. Se movimente, precisamos de todos, queremos que todos colaborem, não só os líderes, não só quem é obreiro, todos que estão aqui. Amém? Você pode colaborar. E não só no sábado que vem, mas em outras coisas. Porque não vai ficar pronto já no domingo que vem. Durante a semana, né? Várias pessoas têm ajudado. Então verifique o local e tudo, né? Obrigado. Isso, a gente precisa de ajuda, de mão de obra. Procura o pastor Tiago, por favor. Né? Pastor Tiago, você procura ele e fala: olha, gostaria de colaborar com isso, gostaria de ir lá ajudar no mar. Durante a semana eu tenho disposição em tal dia e gostaria de fazer isso. Tem bastante coisa para fazermos. Precisamos de recursos também, né? Se a gente não tiver, a gente deixa para fazer depois. Não tem recurso para o som, a gente vai fazer o som que tem. Ainda não tem recurso para o piso? Ainda não tem piso, né? Então a gente vai precisar. A gente vai comprar drywall para fazer mais uma sala lá para as crianças também. Então é assim, conforme a igreja se movimentar, a gente vai fazer outras coisas, porque esse tempo é para nós os reunimos. Amém? Isso, né?
Daí, queridos, assim, no sábado, no mutirão de limpeza, por exemplo, como eu sei que a igreja toda vai, nós não temos 50 baldes, né? Não temos nem a necessidade de ficar com 50 baldes depois. Então a gente pede assim a gentileza de você levar o seu, tá? A sua vassoura, seu rodo, seu pano, e também não temos mangueira ainda, né? Então, já tem? Ah, beleza, já tem. E assim, bastante disposição, vai ser uma bênção. Tá? Não esqueça da palavra voluntário. Fala assim, voluntário. Voluntário. Amém? Não deixe que ninguém te obriga. Ninguém pode falar assim, ó, você precisa ir. Não, você chega para sua esposa, você tem que ir. Vem para a igreja comigo. Proibido. Voluntário. Coração voluntário. Por amor a Deus. Amém? Isso não é nosso, não é. Esse templo não é de homens, a igreja não é nossa, é Deus. Você está fazendo para Deus, para o Senhor. Se você sentir no coração de ajudar com qualquer coisa, vai ser bem-vindo sim. Vamos abrir a palavra do Senhor em Ezequiel. Ezequiel 47. Livro de Ezequiel, capítulo 47. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, um homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outro 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, o rio pelo qual não se podia passar. Até aqui, queridos. Queridos, Deus nesses dias Ele quer nos levar às águas profundas. Deus Ele quer nos tirar das águas que dão no tornozelo, no lombo. Deus Ele quer nos levar às águas profundas, águas que venhamos nadar nessas águas, venhamos nos aprofundar nele. As águas significa sempre a presença do Espírito Santo, o fluir do Espírito Santo. Então quando nós vemos ali o rio, é o rio do Espírito. E muitas pessoas na igreja infelizmente se acostumam com uma vida espiritual, uma comunhão com o Espírito rasa. Muitas vezes nós sentimos um arrepio e para muitos está ótimo. Muitas vezes nós nos acomodamos apenas em falar em outras línguas. Muitas vezes nos acomodamos apenas em uma profecia. Muitas vezes nos acomodamos em uma adoração profética e tantas outras coisas. Mas Deus tem muito mais para nós. Deus tem coisas novas a serem reveladas a cada um de nós. E é uma decisão individual nessa manhã. Eu não posso forçar você, nem Deus quer forçar você a querer mais dele. É uma decisão que nós temos que tomar a partir de agora. Você quer, nessa manhã, apenas ter as águas nos arteiros? Você quer nessa manhã apenas ter uma experiência com as águas no
instante. Porque daqui a pouco começa a adoração e nós nos prendemos muitas vezes, mas não, a adoração também tem que partir de cada um de nós. Porque não adianta o Rodrigo, o Ministério de Louvor, cantar canções lindas se nós não decidimos adorar ao Senhor de todo o nosso coração. Adorar ao Senhor com tudo que somos, com tudo que temos, com toda a nossa força. O Senhor deseja isso de nós. Porque, queridos, o caminho foi aberto, mas o caminhar é nosso. Jesus, Ele abriu o caminho, Jesus é o caminho. O véu se rasgou. E quando nós entramos no Santo dos Santos, existe um rio que flui do trono. E este rio é o rio onde Deus fala: onde você quer que esse rio entre na sua vida? Você quer que esse rio apenas toque você? Ou você quer que esse rio cubra a sua vida? Ou você quer que esse rio cubra a sua vida e não apenas cubra a sua vida, mas flua de dentro de você? Porque quando esse rio inunda nós, queridos, esse rio nos alimenta. Esse rio começa a saciar nossa sede. Esse rio começa a fluir de dentro de nós. Esse rio que começa a fluir de dentro de nós começa a saciar a sede de outras pessoas. Então nós temos a ter uma decisão a fazer nessa manhã. O que você quer? Qual nível de comunhão você deseja de Deus? Qual nível de intimidade você tem buscado? O que você quer conhecer de Deus? Qual nível de comunhão e qual dons você deseja? O Espírito quer derramar, queridos. O Espírito quer derramar dons sobre a igreja. O Espírito quer nos tomar de tal forma que não sejamos mais nós, mas seja Ele em nós. Sabe, queridos, nós não podemos ficar presos a pessoas, presos a um sistema, presos a dogmas religiosos. Chega de religião. Vamos entrar no nível de sobrenatural. Vamos entrar no nível de nos lançar em Deus. Deus nessa manhã está falando: se lance em mim, se lance no meu rio. Sabe, querida, quando tivesse aquela pranchinha, sabe, nada no segundo landinho, você mergulha, não fica colocando o pezinho lá, se joga, entra num nível maior na presença de Deus. Mas Deus não vai pegar você, vai falar: Thiago, vai. Não, queridos, lançar é meu. Lançar vem de mim, mas o encher vem de Deus. Coloque aqui perto, queridos, uma decisão tomada. Nesse momento você vai decidir. Eu peço para você, feche seus olhos e comece a entrar nesse rio. Comece a entrar nessas águas. Decida, queridos. Decida, queridos, a entrar no sobrenatural neste momento. Decida, querido, a não ficar nas águas rasas. Decida, querido, a não querer apenas uma água rasa, mas se lance nesse momento. Comece a orar a Deus. Comece a orar ao Senhor. Comece a adorar ao Senhor. Comece a engrandecer o nome do Senhor. É um momento seu. É você que tem que querer. É uma decisão sua. Oh, Senhor.
Aleluia.
Seja bem-vinda no nosso meio. Eu peço que a igreja dê um abraço aí para você que não gosta. Seja bem-vinda, sinta-se bem-vinda. Glória a Deus. Amados, nós temos que, no ambiente que nós estamos vivendo nos dias atuais, algo necessário que temos que ter para termos uma vida cristã sadia, um caminhar com Deus, debaixo da direção de Deus, dos propósitos de Deus, é necessário nós termos um discernimento e saber discernir o ambiente a qual nós estamos vivendo. Amém? Isso é muito importante, porque se eu não sei o ambiente que eu estou inserido, eu posso estar muitas vezes vivendo à margem, eu posso estar muitas vezes estar sendo deixado de lado e posso muitas vezes estar lutando errado. Então nós temos que saber discernir o ambiente que nós estamos vivendo. E nós vivemos num ambiente, na esfera natural, mas também nós vivemos num ambiente na esfera espiritual. E o contexto espiritual que nós vivemos é um contexto de batalhas, de guerra espiritual. Um dos nomes de Deus, Jeová Sabaote, quer dizer que Ele é o Senhor dos Exércitos. Se Ele é o Senhor dos Exércitos, quer dizer que existe um exército a qual nós estamos alistados. Então, nós estamos inseridos num ambiente de guerra espiritual, num ambiente de uma luta espiritual. E eu tenho que saber que isso é real, que isso é verdadeiro. Então eu quero ministrar nesta manhã algo que Deus falou no meu coração ontem, e eu fui escrevendo o que Deus falou. Eu quero fazer uma exposição do capítulo 17 de 1 Samuel. Nós não vamos ler todos os versículos, mas alguns versículos que Deus ministrou no meu coração, nós vamos nos basear nele. Eu quero expor alguns versículos de 1 Samuel capítulo 17, livro de 1 Samuel capítulo 17, é um texto muito conhecido, que todos nós sabemos, fala sobre Golias. 1 Samuel capítulo 17, amém? Versículo 1: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Versículo 1 nos diz que os filisteus se ajuntaram para a guerra. E algumas características do povo filisteu: ele era um povo orgulhoso, eram idólatras, supersticiosos, eram guerreiros, e facilmente eles se uniam com os ímpios de Israel. Sempre quando eles observavam que havia pessoas que não serviam a Deus, que estavam com seus corações afastados de Deus, eles iam lá e se uniam com esses povos, com esse povo ímpio.
Então ajuntaram os filisteus para a guerra. É interessante ver que os filisteus, eles estavam resolvidos a pelejar contra Israel. Lembra que nós falamos que nós temos que discernir e saber o ambiente que nós estamos vivendo? Nós vivemos num ambiente de batalha espiritual. Nós vivemos num ambiente de guerra espiritual. Nós não estamos vivendo numa batalha natural como o povo ali estava, mas nós vivemos numa batalha espiritual, aonde o nosso inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Quando eu leio a carta de Efésios capítulo 6, versículo 12, eu vou ler para vocês, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra o sangue, contra a carne. Muitas vezes nós somos pegos e muitas vezes na iniciação da nossa vida cristã, nós queremos fazer coisas e lutar contra a carne. Nós brigamos com o marido, brigamos com o filho, nós brigamos com situações, queremos fazer no braço carnal, aonde diz a Bíblia que a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra a pessoa em si, mas sim contra os espíritos malignos que estão agindo por trás da vida dessa pessoa. Então eu tenho que saber o ambiente que eu estou vivendo, que eu vivo no mundo natural, tenho lutas naturais, mas eu vivo num ambiente espiritual, onde o nosso adversário, ele vem para matar, roubar e destruir. Essa é a nossa luta que nós estamos enfrentando. E da mesma maneira que no versículo 1 diz que os filisteus se ajuntaram para a tropa, se ajuntaram para a batalha, o inimigo, ele se ajunta e ele vem resolvido para querer pelejar contra mim, contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua casa, seus negócios, os seus projetos, os seus sonhos, aquilo que você coloca diante de Deus. O inimigo vem resolvido para querer destruir, roubar e matar os seus sonhos. Então, quer queira ou não, nós estamos inseridos nesta batalha, neste ambiente de guerra espiritual. E é interessante ver no versículo 2 e no versículo 3 que ambos os exércitos, tanto o exército filisteu como o exército de Israel, eles estavam dispostos a pelejar. O filisteus parou, chamou para a guerra, o exército de Israel não, também vou para a guerra. Eles estavam dispostos a pelejar, havia toda uma logística, havia todo um preparo para a guerra. Olha o que diz o versículo 2: porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram uma batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte da banda da Além, e os israelitas no outro monte da banda da Quem, e entre eles um vale. Estavam dispostos para a batalha, estavam dispostos para a peleja. Foram até o vale, ficaram de frente a frente, um vale ali entre eles, e estavam todo o exército preparado para a batalha. Sabe o que eu observo no ambiente que nós vivemos, no ambiente espiritual, no ambiente de igreja, de anos que eu venho, que eu estou inserido? Eu vejo que também no nosso meio, no nosso ambiente, nós encontramos pessoas dispostas para a batalha. Nós encontramos pessoas dispostas a entrar nesse combate de luta espiritual. Nós encontramos pessoas numa guerra espiritual pela sua família, pela sua casa, pelo seu negócio. Ela faz campanha, ela faz orações, ela jejua, ela está disposta a guerrear, ela não foge da batalha. Ela não foge, ela está disposta a guerrear num ambiente espiritual ao qual nós estamos vivendo aqui agora, num ambiente de fé, uma igreja cheia, onde o pastor faz uma oração e você começa a guerrear, você começa a confrontar, você levanta suas mãos, você dá palavra de ordem, você diz não, você
fala para sair da minha casa, sai da minha vida, sai deste ambiente da minha casa, do meu trabalho. Nós estamos dispostos, nós não fugimos da batalha. Israel não fugiu da batalha, ele foi lá, estava disposto a lutar. Nós vamos muitas vezes com ímpeto contra as forças demoníacas que estão agindo na minha casa, na minha família, que estão oprimindo, que estão prendendo, que estão muitas vezes causando confusões, transtorno. Então nós aprendemos nesses 3 versículos que o exército filisteu se ajuntou para a batalha e o exército de Israel também foi para a batalha. Que nós vivemos num ambiente, num contexto de guerra espiritual e que nós muitas vezes também entramos nesta batalha, nós vamos com ímpeto, nós levantamos as mãos, nós oramos, nós guerreamos. No versículo 2 diz que: porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Ordenaram a batalha. Ali deram palavras de ordem. Nós temos visto muito nos dias de hoje, no meio das manifestações, palavras de ordem, isso e aquilo. O exército ali estava dando palavras de ordem. Estamos aqui para lutar. Nós vamos guerrear, não vamos fugir. Ninguém entra numa batalha espiritual se não estiver disposto a lutar. Ninguém vai para uma guerra se ele não estiver disposto a lutar e a vencer. Ninguém vai para um combate se não estiver disposto a lutar e a vencer este combate. Ninguém numa igreja que participa de batalha espiritual, numa guerra espiritual, que está orando pela sua família, que está intercedendo pela sua casa, ninguém vai disposto a perder, mas ela vai disposto a vencer, a guerrear, a dar palavra de ordem. Da mesma maneira que Israel fez, nós fazemos. A minha pergunta que eu faço para nós esta manhã: estamos preparados por um contratempo? Nós estamos na batalha, nós estamos diante do inimigo, dando palavra de ordem. Nós estamos preparados para um contratempo? Por algo que não esperávamos? Uma pergunta para você pensar nesta manhã, nesse contexto de batalha espiritual que nós vivemos. Talvez aqui nesta manhã você tenha orado pela sua família, pela sua casa, você tem clamado pelos seus parentes, você tem se colocado em jejum e oração, você confronta os inimigos. Estamos preparados? Nós estamos preparados para o contratempo? Nós estamos preparados por algo que não estamos esperando, que não está no script, que não planejei? Estamos lá dando palavras de ordem ao inimigo, quando o inesperado acontece, como aconteceu com o exército de Israel, versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Então saiu Golias do arraial dos filisteus. Agora eu quero que vocês tentem imaginar comigo. Quero que vocês mergulhem na palavra e tentem imaginar o contexto de batalha, de guerra que eles estavam vivendo. Israel decidido a pelejar, dando palavra de ordem, e de repente algo inesperado acontece. Agora, Golias, ele é um homem alto, 2 metros e 92 centímetros. Então, quase 3 metros de altura, era robusto, forte, uma armadura impotente, imponente, que dava medo só de olhar. Eu imagino, e eu quero crer nisso, que o exército estavam dispostos um ao outro. Golias era alto, forte. Ele não apareceu ali logo de cara. Não apareceu logo de cara. Eu acho que Golias estava ali, agachadinho, sentado. Sei lá, ele estava de alguma maneira,
ficava escondido ali para que o exército não visse. Agora, você imagina comigo, se eu vou para uma batalha já sabendo que tem um cara ali que é forte, que é guerreiro, que é alto, que a ponta da sua lança pesa 60 quilos, você acha que eu vou para a batalha? Negativo. Negativo. Agora, se eu olho e vejo todos ali, todos da minha estatura, meu porte, não, eu vou para a batalha, eu dou conta, né? Eu não vou brigar com o Flávio, porque olha o tamanho do Flávio, não, eu fujo. Mas com o Daniel, eu acho que eu aguento, né? Agora, eu quero crer nisso, irmãos. Olha, Golias, ele estava ali, agachadinho ali, estava ali agachadinho. Sabe o que ele estava fazendo? Existe um momento, uma hora, em que o inimigo ele irá se levantar, pegando as nossas vidas de surpresa. Imagine, palavra de ordem, daqui a pouco o cara falou assim: vai lá, Golias, agora é a sua vez de mostrar toda a sua grandeza. Levanta aquele cara ali. O inesperado acontece, irmãos. Não foi dada a hora dele se posicionar, ele se levantar no gigante, pegando a todos de surpresa. Estamos nós preparados para o inesperado, neste ambiente de batalha que nós estamos vivendo? Alguma semelhança com as nossas vidas? Alguma semelhança com o povo de Israel? Alguma semelhança com o exército de Israel? Nós estamos na batalha, estamos na fé, vai acontecer, eu vou vencer essa luta, vai haver isso, vai acontecer, Deus é isso, Deus é aquilo, e na hora certa, no momento ao qual o inimigo arquitetou o seu plano, o Golias se levanta no versículo 4, olha o que diz, nós já lemos: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros, a haste da sua lança era como o eixo de um tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o seu escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saiais formando em vós linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e eu o ferir, seremos vossos servos, e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais os filisteus: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram medo. Alguma semelhança com as nossas vidas esse texto? No contexto da batalha, no calor da batalha, de repente, na hora certa, no momento certo, porque o inimigo conhece as nossas vidas, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe aonde somos falhos, e ele espera o momento certo para se levantar com toda a sua força, com todo o seu poder, para nos amedrontar. E quando olhamos no inimigo, quando olhamos no gigante, como Israel olhou, como Saul olhou, nós nos atemorizamos, nós saímos com medo, nós fugimos com medo. Nós não sabemos qual é essa hora que o inimigo vai se levantar. Nós não sabemos. Por isso, como estamos neste ambiente de batalha, precisamos usar as armas e as estratégias que Deus nos dá. Efésios capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 18, nos fala sobre a armadura de Deus, que nós nos devemos nos revestir da armadura de Deus,
calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, cingir-nos com a verdade, pôr sobre nós a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito. Ele vai falando sobre os itens da armadura. Por quê? Para que nos devemos se vestir da armadura dela, para que possamos resistir o dia mau. A armadura de Deus, ela não serve para ser de enfeite na minha vida, espiritualmente falando. Ela serve, como o apóstolo Paulo fala, quando eu estou revestido da armadura de Deus, eu vou resistir o dia mau. E depois de eu ter vencido tudo, nós iremos permanecer inabaláveis. Eu vejo muitas pessoas entrando, não discernindo o mundo espiritual e entrando num ambiente de guerra espiritual despreparados espiritualmente. Não se revestiram da armadura de Deus, não colocando sobre si a proteção de Deus. Aí quando Golias se levanta, e Golias, o dia mau para Israel foi o levantar do Golias. E aí quando o dia mau vem para Israel, quando Golias se levanta diante deles, causando terror, espanto, medo e fuga, olha o que diz o versículo 24: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. 40 dias Golias passando, aterrorizando um exército todo, porque estavam espiritualmente despreparados. Quantos de nós fomos pegos de surpresa numa batalha espiritual? E muitas delas nós não estávamos preparados com a armadura de Deus. E aí o Golias se levantou diante de nós e nós fugimos. Eu não queria imaginar que tal gigante iria se levantar, causando espanto, medo e desânimo. Israel jamais iria imaginar que teria um Golias ali para causar medo e espanto para todo o exército. Jamais iria imaginar, porque eles estavam dispostos para a batalha. E muitas vezes o gigante que se levanta nas nossas vidas, quando estamos guerreando pela nossa família, pela nossa casa, muitas vezes se levanta o gigante da enfermidade, se levanta o gigante do desemprego, o gigante das contendas, das confusões. Você sabe qual o gigante que se levantou na sua vida? E muitas vezes você fugiu, porque você olhou o gigante, porque não estava preparado, não estava revestido da armadura de Deus, e o dia mau veio, e você não ficou firme. Quantos não resistiram ao dia mau, por não estarem cingidos com a armadura de Deus, e não estarem também firmados na rocha que é Cristo Jesus, e hoje estão em fuga? Todo um exército amedrontado por algo inesperado, um gigante, um guerreiro habilidoso se levantou no meio da batalha. Agora, até aqui, o que eu aprendo com uma pessoa chamada Davi, quando ele viu um exército sendo afrontado pelo Golias? Quando o inesperado e o imprevisto acontece, quando eu sou pego de surpresa, eu tenho duas saídas. A primeira, eu fujo, como Israel fugiu, como o exército fugiu e se escondeu com medo, e como muitos fogem diante de uma batalha, quando Golias se levanta, quando vem confusão, vem contendas, porque muitas vezes a pessoa ela veio pensando que a sua vida seria um mar de rosas, seria um céu de brigadeiro, seria tudo uma maravilha, e aí ela começa a se dispor para a batalha, o Golias se levanta, e muitas vezes ela sem um preparo, ela foge. Ou eu enfrento o inesperado, como Davi enfrentou. Versículo 23. Davi já tinha o conhecimento do Golias e se colocou a ouvir, e isso lhe causou uma inquietação. Versículo 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate,
e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Davi ouviu as afrontas de Golias, e aquilo trouxe uma inquietação na vida de Davi. Então, eu aprendo que, com a vida de Davi, que eu tenho que enfrentar o inesperado. Eu não devo fugir do inesperado. Eu não devo fugir do algo quando eu sou pego de surpresa, mas eu devo sim enfrentar. No versículo 31 ao versículo 32 assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Porém, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Então eu aprendo com Davi que eu não devo fugir das lutas. Não devo fugir das batalhas. Não devo. Eu aprendo que eu não devo, preste atenção, eu aprendo que eu não devo desprezar as experiências com Deus, as experiências que eu tive com Deus no passado. Eu não posso desprezá-las, sejam experiências naturais, sejam experiências espirituais, porque na hora certa, no momento certo, elas me serão úteis para o fortalecimento da minha fé e das pessoas que estão à minha volta. Versículo 34 ao 37. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará da mão destes filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Então eu não posso desprezar as experiências que eu tive com Deus, porque no momento certo, Davi teve experiências com Deus, matando um urso, matando um leão, e no momento certo, ele as usou para falar com Saul. Ele se fortaleceu, e fortaleceu a Saul, e Saul disse: então vai a peleja. Sabe aquelas experiências com Deus que você teve no passado? Não despreze. No momento certo, o Espírito Santo lembrará e você irá usá-las para fortalecer os seus que estão próximos de você. As experiências de cura que você teve no passado, você vai fortalecer o irmão, vai dizer: olha, Deus me curou, Deus curou a pessoa e Deus vai te curar. Deus libertou esta família, Deus vai libertar a sua família. Deus salvou meu marido, Deus vai salvar o seu marido. Deus salvou a minha esposa, Deus vai salvar a sua esposa. Eu tive uma experiência com Deus, é real, é verdadeira, Deus existe, Deus é poderoso. Deus vai agir na sua vida também. Mas tem um momento certo para falarmos. Davi esperou o momento certo para falar com Saul das suas experiências com Deus. E isso fortaleceu a Saul, fortaleceu a Davi. Eu aprendo com Davi que nos momentos de crise, Deus levanta homens com um posicionamento em Deus, aptos não nos moldes humanos, mas nos moldes de Deus, para ir e enfrentar o Golias, enfrentar o inesperado. Versículo 40. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs num alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Sabe, irmãos, eu aprendo com Davi que Deus, Ele vai usar as ferramentas que Ele quer usar
não as que o homem quer que eu a use, porque nos versículos anteriores, Davi foi vestido com a armadura de Saul, e não serviu a armadura, ficou pesada, ele ficou todo desajeitado, desengonçado, ele não teria como enfrentar Golias, e ele entendeu que quando Deus levanta um homem para enfrentar o inimigo, Deus é quem dá as habilidades, Deus é quem dá as ferramentas, e nós iremos usar as ferramentas de Deus, não as minhas ferramentas, não as ferramentas humanas, mas as ferramentas de Deus. Nos moldes de Deus, quais eram as ferramentas de Deus, as armas de Deus? O cajado, pedras, 5 pedras e uma funda. Nos momentos de crise, Deus levanta pessoas com o coração disposto a enfrentar o inesperado. Pessoas como Davi, que falou: eu vou lá e vou tirar a afronta de Israel. Eu vou lá, não com as minhas armas humanas, mas com as armas a qual eu tive experiências com Deus. Davi era habilidoso na funda, com certeza ele já teve várias experiências em usar aquela ferramenta, e ele as usou. Quarto, eu aprendo com Davi que o inimigo, quando ele me vê, ele me olha e ele me vê indo ao seu encontro, como Davi estava indo ao encontro do inimigo, ele irá de várias formas, tentará de várias formas investir contra a minha vida. De que maneira ele faz isso? Me desprezando. Versículo 42. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. O inimigo de várias maneiras irá tentar nos impedir, e várias armas ele irá usar, várias estratégias ele irá usar. Aqui com Davi era um moço pequeno, ruivo, era uma pessoa que não estava armada à altura de Golias, estava vindo com um cajado, com uma funda, e Davi olha para ele, Golias olha para ele e começa a desprezá-lo. Alguma semelhança com as nossas vidas? O que o inimigo faz? O que ele quer fazer? Nos desprezar. Ele olha para nós com um olhar de desprezo, e muitas vezes, nos desprezando, ele fala assim: quem é você? Quem é você para se chegar diante de Deus? Quem é você para se chegar diante de Deus com orações? Quem é você para orar pela sua família? Ele despreza as nossas vidas. Despreza as nossas vidas. Além de desprezar, no versículo 43 ele amaldiçoa. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Olha as estratégias do inimigo. Ele quer nos desprezar, amaldiçoar. E como que ele amaldiçoa as nossas vidas? E muitas vezes ele irá usar pessoas que estão próximas a nós, pessoas da nossa família, da nossa casa. Muitas vezes vai nos desprezar. Muitas vezes vai falar assim: quem é você, Flávio? Quem é você? Muitas vezes palavras de maldição serão proferidas para tentar nos impedir. Isso o inimigo fez com Davi, amaldiçoando a Davi pelos seus deuses. E ele ameaçou no versículo 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Ameaçou. Quantas pessoas são ameaçadas pelo diabo? Literalmente pelos demônios. Quantas pessoas estão presas e são ameaçadas, são desprezadas pelos demônios?
falam que se você fizer isso, vai acontecer isso na sua casa. Se você for para Cristo, vai acontecer isso. Olha as estratégias do inimigo. Se Davi desse ouvidos, ele também fugiria. Então eu aprendo que o inimigo ele tentará de várias formas investir contra a minha vida, amaldiçoando, desprezando e ameaçando. Quinto, eu aprendo com Davi que quando o meu coração está blindado contra as palavras do inimigo, fazendo com que elas caiam por terra, eu terei ousadia para decretar a derrota do inimigo. Quando o meu coração, a minha mente está revestido do capacete da salvação, quando o meu coração está protegido, as palavras do inimigo que vêm para ameaçar a derrota do inimigo, versículo 45 ao 47, diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém? Quando as palavras do inimigo não entram no meu coração, eu decreto a derrota do inimigo, como Davi decretou. Golias, você vai cair hoje. Hoje mesmo o Senhor te dará nas minhas mãos. Eu vou te ferir, vou cortar a tua cabeça, e todo este povo saberá que é um Deus em Israel. Sabe, irmãos, quando nós blindamos o nosso coração em Deus, quando o diabo vier amedrontar, ameaçar, você vai orar e vai falar assim: Satanás, na minha casa você não tem espaço, na minha casa você não tem jeito, na minha família você não toca, nos meus filhos você não toca, no meu trabalho você não toca, na minha família você não toca, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Amém? Porque a minha mente está blindada, o meu coração está em Deus, está firme em Deus. Sexto, para nós encerrarmos, eu aprendo com Davi que quando o inimigo cai, eu não devo vacilar, e se continuar a minha investida sobre ele. Versículo 48 ao 51. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa a pedra, encravando-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembanhou-a e o matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que eram mortos, seu herói fugiu. Amém? Eu aprendo com Davi. Golias levou uma pedrada na cabeça, caiu no chão. O inimigo foi derrubado. O inimigo foi levado ao chão. Davi não sabia se tinha matado Golias ou se Golias tinha desmaiado. Davi não sabia disso. E nessa hora é importante nós não vacilarmos, irmãos. Nessa hora é importante nós não vacilarmos, porque muitos, pensando que a batalha já está ganha, abaixam as guardas. Muitos, no ambiente de guerra, orando pela sua casa, orando pela sua família, ele enxerga uma luz no fim do túnel,
ele enxerga o céu se abrindo e ele baixa as guardas. Ele vê uma melhora, ele baixa as guardas. E isso é um erro que nós cometemos, e é um erro que pode muitas vezes nos pegar de surpresa. Davi lançou a funda, lançou a pedra, Golias caiu ao chão. Davi não saiu comemorando, nós vencemos Golias, nós derrubamos Golias. Não, Davi não fez isso. Davi, ele vendo que Golias caiu, ele lançou-se correndo, foi até Golias, pegou a sua espada e com a força de Deus, que era uma espada pesada, cortou a cabeça do inimigo. Cortou a cabeça de Golias. E assim decretou a morte do inimigo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que nós, num ambiente de batalha espiritual, de guerra espiritual, nós não podemos brincar. Nós não podemos brincar numa batalha espiritual. Nós somos chamados para exercer a autoridade que Deus já nos deu. Nós somos chamados para exercer toda a autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus. Não baixarmos a guarda. Não contarmos vitória antes do término. Nós somos chamados para que quando os gigantes se levantarem diante de nós revestidos da armadura de Deus, nós firmes em Deus, com o nosso coração blindado, com a nossa mente blindada, nós vamos enfrentar Golias, nós vamos derrubá-lo, mas nós vamos ferir de morte, cortar a cabeça do inimigo. Amém? É adorar a Deus, mas com a outra mão você está com a espada de Deus. Adora e corta. Adora, corta. Não dá chance, não dá espaço para o inimigo. Amém? Que nessa manhã você possa fazer uma reflexão deste ambiente que nós lemos e nós expomos sobre Davi. O que eu aprendi com Davi? O que eu posso colocar em prática a partir de agora? Lutas nós iremos ter. Gigantes irão se levantar, sim. Se eu estiver despreparado, eu vou fugir, como Israel fugiu. Olhou o gigante, olhou sua armadura, olhou seus equipamentos de guerra, e ele fugiu. Ficou um ali. Mas Deus quer nos levantar como Davi, usar as armas de Deus, revestido da armadura de Deus, e você vai ver que o gigante que tem se levantado na sua vida, na sua casa, você agora com a estratégia de Deus, não vai ser no oba-oba, não vai ser no ambiente, porque no ambiente de fé é fácil nós confrontarmos, nós levantarmos, nós guerrearmos. Agora lá em casa, quando você volta, lá no seu trabalho quando você está, lá na rua quando você vai, aí os gigantes vão se levantar. E aí? Não tem um pastor para te levantar, para muitas vezes mexer com as suas emoções, com os seus sentimentos, para levante as suas mãos e você... Não, é lá fora, você vai ter que estar revestido da armadura de Deus, para enfrentar os Golias que estão lá fora. Amém? Nós estamos mudando de salão. Nós estamos mudando de local. Espiritualmente, uma outra hostes da maldade operam naquele bairro. Aqui opera um tipo de demônios. Lá irá operar outros tipos de demônios. É uma batalha, irmãos. É uma guerra espiritual. Golias vão se levantar. Vão se levantar. Mas nós somos chamados não para fugir. Somos chamados para cortar as cabeças dos Golias que vão se levantar. Eu quero orar contigo. Quero fortalecer a sua vida nesta manhã. Quero ministrar sobre você algo de Deus, que é a unção de Davi, que estava sobre Davi, que é a unção que estava sobre ele, que o levou até Golias.
Que esta unção venha sobre nós esta manhã. E que você, com o coração em Deus, vai decretar a derrota do inimigo, em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma música e nós vamos orar em seguida. Não se distraia, em nome de Jesus. Senhor.